Olá, estamos todos bem? É uma alegria estar aqui novamente para mais uma palestra, dando boas-vindas a todos, cumprimentando toda a equipe espiritual, diretora da Casa Espírita Frei Anselmo, cumprimentando os diretores encarnados e desencarnados. É uma alegria muito grande estar aqui nessa casa, a qual temos muito respeito e estima. Nós convidamos todos a visitarem as redes sociais do Frei Anselmo, Facebook, Instagram, enfim, toda dando esse apoio, curtindo nossas redes sociais. Tudo bem? E dando continuidade ao livro Vinha de Luz, hoje as nossas reflexões serão acerca da mensagem número 177, que tem como título Edificação do Reino. O livro Vinha de Luz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, editado pelo seu mentor espiritual Emmanuel. Nós também recorremos ao Evangelho segundo o Espiritismo, buscando complementando aí as nossas reflexões. Então nós vamos iniciar fazendo uma leitura desta mensagem, que diz assim, logo lá na epígrafe, ela traz o capítulo 17, versículo 21 do Evangelho de Lucas, no qual traz a mensagem de Jesus: o reino de Deus está no meio de vós. E Emmanuel vem dizendo assim: nem na igreja, nem na alegria excessiva que ensurdece, nem na tristeza demasiada que deprime, nem na ternura incondicional que prejudica, nem na severidade indiscriminada que destrói, nem na cegueira afetiva que jamais corrige, nem no rigor que resseca, nem no absurdo afirmativo que é dogma, nem no absurdo negativo que é vaidade, nem nas obras sem fé que se reduzem a pedra e pó, nem no movimento sem ideal de elevação que é cansaço vazio, nem no ideal de elevação sem movimento que é ociosidade brilhante, nem cabeça excessivamente voltada para o firmamento com inteira despreocupação do valioso trabalho na terra, nem pés definitivamente chumbados ao chão do planeta com integral esquecimento dos apelos do céu, nem existência a todo instante, nem exigência a todo instante, nem desculpa sem fim. O reino divino não será concretizado na terra através de atitudes extremistas. O próprio mestre asseverou que nos sublime realização está no meio de nós. A edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do mestre, com bases no trabalho metódico e na harmonia necessária. Não te prendas excessivamente às dificuldades do dia de ontem, nem te inquietes demasiado pelos prováveis obstáculos de amanhã. Vive e age bem no dia de hoje, equilibra-te e vencerás. Então vemos aí uma lindíssima mensagem de Emmanuel que nos convida a reflexões significativas e importantes. Tá? Então, logo ali já no Evangelho de Lucas, tá? Quando ele diz, né, que o reino de Deus está no meio de vós, nós, enquanto espírita, toda a nossa reflexão, obviamente, que ela é sempre embasada nos ensinamentos da doutrina. Então, quando falamos no reino de Deus, no reino de Jesus, o reino de Deus é o universo. Né? O reino de Deus é todo o universo, conhecido e desconhecido, na maior parte desconhecido. Mas esse reino de Deus que nós vamos circunscrever é o reino de Jesus.
É o reino de que hoje nós ainda vivemos num mundo de provas e expiações. E estamos em plena caminhada para um mundo de regeneração. Então, esse reino de Deus, esse reino de Jesus, que está em construção na terra, é o nosso grande desafio, né? É a nossa grande jornada, né? Alcançar, ter a possibilidade, a oportunidade de fazer parte desse reino. Todos somos filhos de Deus, todos, conforme Jesus foi muito claro, das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Então todos, uns mais adiantados, outros mais atrasados, mas todos teremos a oportunidade, né, de participar desse reino. O que nós precisamos é respeitar o nosso tempo e gradativamente, passo a passo, irmos caminhando, irmos fazendo as modificações, né, as transformações morais necessárias para alcançar essa possibilidade, para alçar esse estágio evolutivo que nos habilitará a fazer parte do reino de Jesus. Muito bem. Então, Emmanuel ele diz ali, né, sobre algumas possibilidades para que a edificação do reino, que é o título da nossa palestra de hoje, para que ela aconteça, ele nos coloca algumas orientações, não é isso? Nos mostra aí os caminhos. E ele diz assim, logo ali no primeiro parágrafo: nem na alegria excessiva que ensurdece. Então, para o reino de Deus não vai se edificar, né, quando há uma alegria excessiva, né? Então, isso nos remete a lembrar de pessoas que muitas vezes estão no estágio de alegria, onde percebe-se nitidamente que é uma alegria superficial, não é algo que vem do coração, não é algo espontâneo, não é uma alegria salutar, né? Não é um... Então, nós vemos muitas situações, só para citar um exemplo, alegria provinda de um bullying, de uma ironia. Então, são inúmeras situações onde aquela alegria realmente ela não gera uma energia boa para os participantes. Então, essa a colocação que Emmanuel nos traz aí sobre essa alegria excessiva, né? Então, precisamos ficar atentos, né? Nossa alegria tem que ser uma alegria, aquela alegria saudável, né? Aquela alegria quando ela é boa para ambos os lados, né? Porque muitas vezes, quando a alegria é só de um lado, alguma coisa ali não está correta. Aí depois ele diz assim: nem na tristeza demasiada que deprime. Então, a questão da tristeza, todos passamos por situações que nos entristecem, é natural passarmos por situações que nos causam chateações, não é isso? Porém, o que ele diz aí? Que ela não pode ser demasiada, que ela pode provocar uma frustração. Então, já é algo para nós pensarmos, né? Aí ele continuando, ele diz assim: nem na ternura incondicional que prejudica. Então, até o nosso afeto, o nosso carinho para com o próximo, com as pessoas que amamos, de alguma forma, há uma necessidade de uma limitação, porque muitas vezes o carinho em excesso, ele nos leva a atitudes, né, de extravagância. Então, no trato com os nossos entes queridos, há necessidade de uma limitação, há necessidade de uma coerência, de um limite. Então, isso é muito importante, essa observação. É importante estarmos vigilantes nessa interação de amor, de carinho com as pessoas que amamos. Olha que interessante, olha que importante. E ele continua dizendo assim, né? Nem na severidade indiscriminada que destrói. Muitas vezes nós, no trato também com pessoas que amamos,
somos muito severos, né, na cobrança, no julgamento. Então, Emmanuel nos convida aí a não ser severo ao extremo, não é isso? Então, há necessidade de uma também aí de um limite, né? Há necessidade de observarmos se não estamos sendo severos demais para com o nosso ente querido, ou vice-versa também. Talvez tenhamos que orientar, alertar as pessoas que a forma que está nos tratando, a forma que está conduzindo uma situação, está um pouquinho acima de um limite, né? Que extravasa o amor, extravasa a tolerância, a paciência, a necessidade desse cuidado, desse controle. E Emmanuel continua dizendo assim, nem a edificação do reino não vai acontecer nem na cegueira afetiva, né, que jamais corrige. Então, de alguma forma aí, ele retoma a questão da afetividade, né, que ela, muitas vezes, ela é cega. Então, em situações em que temos que corrigir, de orientar, muitas vezes no excesso, né, do cuidado, do amor, e acabamos não atingindo, não alcançando o objetivo. Então, o que ele nos recomenda aí, né, quando ele fala em cegueira afetiva, mais uma vez ele retoma aí a questão do excesso de amor, o excesso de apego. Então, nessa interação com seres amados, a necessidade de estabelecer um limite para nós e para a pessoa, para que possamos tirar das situações aprendizados, lições, para que possamos avançar na nossa jornada evolutiva. E ele continua dizendo assim, nem no rigor que resseca. Então, mais uma vez, ele fala no extremismo, né? Olha que já os 4 últimos parágrafos ele continua batendo nessa questão, né? Voltando nessa questão do extremismo. Então, quando ele fala aí, nem no rigor que resseca, muitas vezes numa situação, nós alcançamos o nível de rigor, né, de severidade, que acabamos estragando um relacionamento, uma relação. Olha o quanto precisamos estar atentos a nossas palavras, ao nosso comportamento, à nossa conduta com o próximo, que podemos causar aí uma situação de afastamento de um relacionamento, seja no âmbito familiar, ou no âmbito profissional, no âmbito da nossa comunidade, até do nosso grupo de trabalho na Casa Espírita. Então, precisamos aí estar muito atento a isso. Aí depois ele diz assim, né? Que a edificação do reino não vai acontecer se houver absurdo, né, afirmativo, que é dogma. Aí ele nos remete à questão das religiões, nos fala a questão das religiões, é uma questão seríssima, uma questão que precisa ser administrada com muito cuidado, não é isso? Qualquer que seja o credo, a religião que possamos seguir, que possamos buscar orientação espiritual, precisamos estar muito atentos, porque cada qual está no seu tempo, cada qual está no seu estágio evolutivo. E muitas vezes aquilo que hoje preenche o nosso espírito, talvez o nosso irmão, o nosso próximo, não esteja ainda naquele estágio, e pode ser que aquilo que hoje abastece, supre a minha necessidade espiritual, não serve para aquele nosso irmão. Não é isso? Daí a necessidade de precisarmos tomar muito cuidado com os dogmas, quando ele coloca aqui. Não é isso? Porque se aquele dogma, naquele momento, para mim, né, eu entendo, eu aceito, eu acredito, mas pode ser que o meu irmão, o meu próximo, ou possa estar num estágio um pouco mais evoluído, que já não necessita mais daquele dogma, ou ele ainda não está preparado para entender aquele dogma que eu acredito. Então, precisamos aí ficar atento com esse rigor, conforme nos coloca aqui Emmanuel. E ele diz assim, que a edificação do reino não vai acontecer se houver nem no absurdo negativo, que é a vaidade. Então, muitas vezes também, ele volta aí a questão do dogma ainda, quando ele fala, né,
que a negação, né? A negação completa de uma situação, aqui ele estende essa reflexão, falando não só da questão da religião, mas para as questões mesmo, né? Para as questões, eu diria as questões da vida mesmo, né? Então, ele nos leva aí a refletir, né? Sobre, muitas vezes, nós não temos a paciência, a humildade de ouvir o próximo e renegamos aquilo que ele fala. Então, precisamos, a necessidade volto a dizer, de um respeito muito grande com o nosso próximo, com o que ele fala, com o que ele pensa. Respeita, mais uma vez dizendo, respeitar o seu tempo evolutivo, o estágio evolutivo em que se encontra esse próximo. Muito bem. E ele continua dizendo, ele continua aqui colocando que nem nas obras sem fé, que se reduz a pedra e a pó. Aí a questão da fé, particularmente nós espíritas praticando a fé raciocinada. O espírita, ele crê naquilo que se materializa. Então, a nossa fé não é uma fé cega. Né? Nós acreditamos em Jesus, nós acreditamos nos mentores, nós recebemos da doutrina a orientação necessária que nos fortalece. Nós temos a oportunidade desse contato com a espiritualidade, que vem nos provar todos os conceitos, né? Toda a base da codificação foram incansavelmente testadas pelos primeiros pioneiros do Espiritismo. E isso fortalece a nossa fé. Isso é muito importante. Né? Agora, aqueles que não têm ainda essa perseverança, né, em relação à fé, a necessidade de um trato também, com muito cuidado, com muito respeito por esses nossos irmãos, mas não podemos sair da nossa trajetória, da nossa caminhada, do nosso objetivo. Aí ele continua dizendo assim, nem na fé sem obras, que é a estagnação da alma. Então, para nós espíritas, esse é um ponto muito importante, porque sabemos que a fé sem obras, né, ela não tem uma significância. Então, a necessidade da prática da caridade, a necessidade de amar ao próximo, amar a si mesmo, e amar ao próximo é a prática do amor, a prática da caridade, a preocupação com o próximo, com as necessidades do próximo. Isso é muito importante. Essa é a fé com obras. Esse é o grande objetivo, o grande mandamento do verdadeiro espírita. E ele continua dizendo assim, nem no vazio, nem no movimento sem ideal de elevação, que é cansaço vazio. Porque existem situações, circunstâncias que as pessoas se movimentam, estão pensando que estão fazendo o bem, ou elas se propõem a fazer, de repente, um trabalho voluntário, uma doação, mas embasado no quê? Fundamentado no quê? Então, a necessidade de, como dissemos anteriormente, nós praticamos a fé raciocinada. Se eu pratico a caridade, se eu saio a campo para servir ao próximo, eu tenho nenhum objetivo maior, que eu sei da necessidade. Jesus foi muito claro, como orientou, que ao chegarmos no reino dos céus, nós precisamos chegar lá com obras realizadas. Que seremos cobrados quanto a isso, com o quanto do bem que nós realizamos durante a nossa passagem, durante o período em que nos foi permitido permanecer nesse plano terrestre. E ainda nesse sentido, ele coloca aqui no próximo parágrafo, ele diz assim, nem no ideal de elevação, sem movimento, que é ociosidade brilhante. Então, muito semelhante ao parágrafo anterior, né? Quando ele fala aqui, né, que a edificação do reino de Deus não vai acontecer nem no ideal de elevação, sem movimento, que é ociosidade brilhante. Então, nós vemos aí inúmeros irmãos nossos que ainda não despertaram para a necessidade da prática da caridade, de sair a campo e ajudar o próximo. São batalhões de indivíduos, de irmãos nossos, que
isso ainda não está muito claro, né? É lamentável, porque sabemos que esses irmãos inevitavelmente terão que retornar aqui e fazer a tarefa de uma forma completa, extensa. Não dá para passarmos pela reencarnação cuidando só da nossa necessidade. Nós precisamos olhar o outro, olhar o próximo, fazer pelo próximo. Isso é de extrema importância. Mas Emmanuel continua, ele diz aqui, lá no outro parágrafo, que nem cabeça excessivamente voltada para o firmamento, com inteira despreocupação de valioso trabalho da terra, né? Em contrapartida, já no próximo, ele diz assim, nem pés definitivamente chumbados no chão do planeta, com integral esquecimento dos apelos do céu. Obviamente que aí temos aí inúmeras possibilidades, né? Esses dois parágrafos, né? Ele nos leva tem inúmeras formas, né? de comentar, mas vamos nos reter aqui aquela que nós entendemos ser a mais viável. Porque quando ele diz assim, né? Que não devemos ter a cabeça excessivamente voltada para o firmamento, né? Então, muitas vezes a pessoa está muito ligada, ela entende, né, que está muito ligada com o alto, que está numa elevação, né, espiritual, né, e esquecendo das coisas da terra, tipo, agindo como se já estivesse desencarnado no mundo espiritual. E nós ainda estamos vivendo o mundo material. É aqui que é o nosso cadinho, aqui onde nós temos a oportunidade de trabalhar na seara de Jesus. É aqui o campo de trabalho na seara. Então, é extremamente importante, obviamente, cuidar das coisas, estabelecer esse relacionamento, esse contato com as forças exteriores, com Jesus, com os diretores, por exemplo, aqui do Frei Anselmo, os diretores espirituais, os nossos mentores. Isso é fundamental, não conseguimos viver sem isso. Porém, não podemos esquecer que estamos encarnados, que nós temos tarefas aqui. Nós temos tarefas perante nossos entes queridos, perante a nossa comunidade, perante os necessitados, perante aqueles necessitados da nossa caridade, não só material, mas da nossa caridade moral. Isso é muito importante. Aí ele continua dizendo assim, né? Nem exigência a todo instante, nem desculpa sem fim. Né? Então, quando ele diz ali, né? Nem exigência a todo instante e nem desculpa sem fim, né? Ele, mais uma vez, ele nos traz uma recomendação importante de ficarmos cobrando as pessoas o tempo todo, ou a nós mesmos, não é isso? Precisamos ficar. Aí ele nos convida a ter paciência, tolerância, indulgência consigo mesmo e com o outro. Né? E também, aí já no outro parágrafo, como é que ele coloca? Ele diz assim, nem desculpa sem fim, porque as pessoas vivem, em boa parte, arrumando desculpa para não praticar o bem, para não seguir uma religião, para não tomar uma atitude, para não mudar o comportamento. E vão se prolongando ali no comportamento, numa atitude inadequada, que não contribui em nada para a sua evolução espiritual. Perfeito? E ele continua, já no outro parágrafo, dizendo assim, o reino divino não será concretizado na Terra através de atitudes extremistas. Então, nós vemos aí pessoas absolutamente equivocadas, pessoas do meio religioso, enfim, que tomam atitudes, volto a dizer, sem um embasamento, sem uma base, sem uma orientação, porque as religiões, qualquer que seja ela, nos dá um direcionamento. Elas estão, de alguma forma, embasadas. Né? Nós, espíritas, nossa base é Jesus. O nosso guia, o nosso mentor maior é Jesus. Ele é o nosso espírito guia. Como é de outras religiões, né, denominadas cristãs, é aí que está o nosso. Então, a necessidade de estar o tempo todo conectados com Jesus, buscando no Evangelho a orientação para nossas tomadas de atitude e decisões. Aí ele diz assim no outro parágrafo: o reino de Deus, né,
O próprio mestre asseverou-nos que a sublime realização está no meio de nós, né? Então, a aplicação dos desígnios do mestre, com base no trabalho metódico e na harmonia necessária. Então, a necessidade de frequentarmos uma religião organizada, uma doutrina que tenha ali parâmetros, que tenha um embasamento, que nos ajude a entender, né, a tirar as escamas, né, e daí temos a possibilidade de caminhar na direção certa, de tomar a atitude, os comportamentos corretos que realmente nos conduzam a Jesus. Para que tenhamos comportamento, atitudes que realmente nos levem ao Mestre. Isso é muito importante. E ele, já concluindo, né, partindo para a conclusão, ele diz assim: não te prendas excessivamente às dificuldades do dia de ontem, nem te inquiete demasiado pelos prováveis obstáculos do amanhã. Nós somos dono desse momento, desse exato momento. O que passou já foi, não somos dono mais. O que virá, nós ainda não sabemos. Nós somos donos desse momento, então precisamos viver intensamente, de forma responsável, de forma com atitudes e comportamento absolutamente dentro dos parâmetros que a doutrina nos traz, que a doutrina nos norteia. Isso é muito importante para a nossa evolução, para a nossa transformação moral. E já no último parágrafo ele diz assim: vive e age no dia de hoje, equilibra-te e vencerás. Então precisamos viver um dia de cada vez, aproveitar cada minuto, cada instante, né, para essa edificação do reino de Deus, porque ele está no nosso interior. Jesus foi muito claro quando ele disse que podeis fazer o que eu fiz, o que eu faço e muito mais. Então, meus irmãos, que possamos levar essa mensagem para a nossa vida, que possamos realmente vivenciar cada momento, sempre tendo como base o Evangelho, que o Evangelho seja realmente o nosso roteiro para a nossa tomada de decisões e atitudes. Que Jesus, que a espiritualidade amiga, possa nos envolver em luz, em paz e harmonia. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.